o Mano Brown apontou, eu tava lá, depois até conversei com ele depois desse comício lá no Rio. Como ocupar o coração da amada. Mano, despachando. Assinando papel, assinando documento, recebendo secretário, não sei o quê. O russomano Bruno Covas não querem debater, estão com medo de perder. Salve, tropa! Pra quem não me conhece, eu sou a Julia Reis. Se você segue a gente no Twitter, com certeza viu que a gente conseguiu convidar o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, pra estar aqui com a gente. Pela primeira vez no canal, a gente não tá entrevistando o rapper, mas a gente vai falar sobre rap, porque a gente é o rap falando, óbvio. Antes eu queria muito agradecer a presença real e intensa do Boulos e também pedir aquele favor clássico pra você dar aquele like, se inscrever no canal e comentar alguma pergunta que você acha que faltou, porque quem sabe a gente não tem essa segunda chance de bater esse papo de novo. Antes de começar, já te aviso, hoje vai ter rap, vai ter pergunta que vocês mandaram, vai ter quiz, vai ter gírias do trap e aquele papo reto. Você sabe que rap é compromisso, então nossa intenção aqui é abrir um diálogo sobre a cultura de rua. Então não mosca, procura saber sobre os candidatos da sua cidade e o dever do Estado sobre nossas questões e o hip hop, fechou? Boulos, obrigada por estar aqui comigo. Obrigado, Julia. Obrigado pra você, obrigado pra quem tá assistindo a gente, obrigado pra toda a equipe aí da produção. Pra mim é uma oportunidade legal da gente bater esse papo e de eu conhecer mais também sobre a cultura do rap. Conheço, tava até conversando com vocês aqui antes, menos do que eu gostaria, menos do que eu deveria. E da gente conversar sobre São Paulo, periferia, cultura, a ideia é essa. Show demais. Pra começar, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tá aí. E sua agenda tá cheia. Como é que tá o Coringão aí? Essa é a pergunta mais constrangedora que você podia fazer para mim no início de entrevista. Mas enfim, o Coringão é o time da virada. Quando começou a campanha eleitoral, a primeira pesquisa, eu e a Erundina saímos lá em quinto. Entendeu? Lá no comecinho. É que nem o começo do campeonato, o Corinthians está lá na zona de rebaixamento. Depois, eu e a Erundina já estamos em terceiro. Teve pesquisa que já deu até em segundo. Então dá mais um mês, o Coringão já vai estar ali disputando Libertadores e tal, quinto, sexto lugar. E aí no final é a virada, 48 de segundo tempo. E aí vai. Pra tudo, a campanha vai junto. Falando em Erundina, você já disse em algumas entrevistas que ela foi a melhor gestão de São Paulo, que ela fez muita coisa com pouco. E hoje São Paulo tem um poder orçamentário gigante. Queria te perguntar qual que é a tua prioridade no governo, visto esse monte de problema, violência desenfreada contra a mulher, população LGBTQ+, etc, etc, etc. Julia, sim, quando eu digo que a Erundina foi a melhor prefeita, eu era criança no governo da Erundina. Foi muito do que eu ouvi, como alguém que mora na periferia de São Paulo e que milita no movimento social, que atua na periferia, o que eu já vi, sei lá, em qualquer canto da cidade que você vai ter um mutirão que a Erundina fez de moradia, tem um hospital lá no Campo Limpo, tem o Hospital do Campo Limpo, foi feito no governo dela, o transporte, como melhorou a urbanização de favela, tem uma coisa até dentro da minha casa, sabe? A minha esposa, minha companheira Natália, quando ela tinha 2 anos de idade, ela tinha uma asma crônica, porque na rua dela era uma rua de terra e no final tinha uma garagem de ônibus. Aí os ônibus passavam, subia aquela poeira, ela desenvolveu uma asma. Quem curou a asma dela foi a Erundina, porque asfaltou a rua, urbanizou o bairro. Então tem muita coisa, sabe? E eu acho que o que foi principal naquele governo foi que inverteu prioridade. Sabe? 400 anos, a cidade de São Paulo é a cidade dos barões do café, lá atrás. Dos senhores de escravo. Depois era a cidade dos barões da indústria, os Matarazzo, não sei o quê. Depois dos barões das finanças, Bolsa de Valores. E a Erundina meio que quebrou isso. Sabe, uma mulher nordestina. Né? Fez um negócio super difícil, né? Quebrou muito preconceito e fez um governo falando, esse orçamento que está aqui, da cidade mais rica do Brasil, vai para a periferia. Vai para fazer casa de cultura, foi um programa no governo dela, vai para fazer biblioteca itinerante, que foi feito quando a Marilena Chauí era secretária de cultura dela, vai para fazer hospital, vai para melhorar o transporte, vai para fazer casa para o povo. E hoje você quer que São Paulo volte para isso? Voltar para essa ideia. Os desafios são outros. Assim, o tema que a gente vai pegar muito no ano que vem, na minha opinião, é saúde, até pela pandemia. Claro.
Então nós vamos ter que fazer um projeto forte de saúde onde está mais abandonado. Eu estava vendo os dados, você não acredita. Você pega lá, Fundão da Leste, São Miguel, Hospital Tid Setúbal. 90% das pessoas que entraram no Tid Setúbal com Covid morreram. Aí você pega o mesmo dado na UTI do Sírio-Libanês do Albert Einstein. 85% sobreviveram. Essa ideia de que uma vida vale mais que outra, a saúde está aí, entendeu? Então é contratar médico para a periferia, é melhorar o hospital, é reabrir o hospital que está fechado. Então isso para mim vai ser um foco. E a questão da renda. A pandemia vai passar, vai chegar uma vacina, esperamos que seja o quanto antes. E o que vai ficar? Além do sofrimento de quem perdeu ente querido, de toda essa ferida que não vai fechar, vai ficar um rastro de miséria, de desemprego, porra, de ter gente virando comida do lixo para comer. Então, assim, a nossa proposta é fazer uma renda solidária, né, que garanta que ninguém passe fome na cidade de São Paulo. A lógica é a mesma lá de trás, inverter prioridade. E em um evento que você estava, isso viralizou nas redes sociais também, o Mano Brown falou sobre voltar para a base. Eu queria saber de você, qual que é a melhor forma de voltar para a base? Então, eu acho que vou pensar, não vou nem falar de mim, vou falar assim, da esquerda. Eu acho que a esquerda, como um todo, cometeu um erro. Nos últimos 20 anos, que foi se seduzir muito pela ideia de que, ganhou a eleição, resolveu, e aí, pá, o espaço institucional, né, o poder, e achar que aquilo era tudo. E foi se distanciando de onde ela surgiu. A origem da esquerda está na base, está no sem-teto, está no sem-terra, está nas comunidades eclesiais, no sindicalismo, ali no chão de fábrica, é ali, na associação de moradores. O problema é que essa turma, e toda uma geração, acabou indo pelas vitórias eleitorais também para os cargos. Isso é importante, não estou dizendo que ganhar a eleição... Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Disputar o poder é fundamental. Agora, a gente tem que disputar o poder sem deixar de ter o pé ali. Faltou um pouco essa percepção. E o que aconteceu? Aconteceu que esse espaço foi ficando vazio e foi aparecendo um monte de gente para tomar. Né? Pega o crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil. Com todo respeito, porque... Enfim, eu atuo num movimento social que a maioria das pessoas são evangélicas, certo? Acho até que tem um certo preconceito, muitas vezes. Cresce mais que tudo a religião evangélica no Brasil. E cresce, mas sabe por que cresce? Eu acho que não é só por causa da fé, do culto. Cresce porque essas igrejas acabaram criando no bairro um espaço de acolhimento. Faz o papel do social. Faz o papel que a esquerda fez lá atrás, deixou de fazer, que o Estado raras vezes fez, que é, porra, onde meu filho, minha filha vai poder ir estudar música? Não tem um espaço, ele vai na banda de música no domingo na igreja. Né? Onde eu vou ter um espaço para falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? É uma roda de conversa. Então, assim, a esquerda precisa aprender com isso. Assim, eu tenho tentado, a minha militância é uma militância ligada à base, no movimento Sem Teto, desde um tempo, e acho que tem muita gente que faz isso também, tem muitos movimentos importantes, movimento de juventude, cada vez mais movimento de cultura, vocês sabem isso melhor que ninguém, as produções de cultura na periferia de São Paulo, muitas vezes sem R$1, sem uma ajuda, né, sem fomento, e, porra, poesia, slam, rap, roda de samba. Então, tem muita coisa, não é verdade também que a periferia não tem voz, sabe? Porque às vezes, a periferia tem muitas vozes. Mas é que essa voz não está sendo escutada, nem pelo Estado e, lamentavelmente, às vezes, nem pela esquerda. E eu acho que é esse erro. O Mano Brown apontou, eu estava lá, depois, até conversei com ele depois desse comício lá no Rio, e para dizer para ele que, olha, enfim, acho que o que ele falou ali é uma verdade. Massa. Vocês mandaram algumas perguntas pra a gente selecionou aqui, inclusive foi o que ajudou também a gente montar todo esse papo. A primeira é do Pedro Humano. Ele perguntou: qual que é a sua proposta para fomentar e impulsionar a produção e divulgação da cultura da periferia? E aí ele citou Erundina em 91, que tentou isso ao levar a periferia para o centro após a reforma do Teatro Municipal, mas que ele acredita que a descentralização cultural enquanto espaço seja o caminho. E te mandou um abraço também. Um abraço para você, Pedro. Então, eu acho assim, uma coisa talvez não seja contraditória com a outra. Você levar os grupos de cultura da periferia para espaços no centro, que às vezes tem mais visibilidade, eu acho que é importante. Mas, com certeza, você estimular para que essa cultura também floresça nas periferias é o fundamental. Assim. Tem as casas de cultura.
Só que as casas de cultura, para quem conhece, estão sucateadas. Exato. Eu tive lá na de Itaquera, conversando com o pessoal, assim, você vai ver o orçamento da Casa de Cultura de Itaquera, gasta mais com segurança para manter o espaço do que com projeto de cultura. Aí, lá na Casa de Cultura de Guaianazes, também na Leste, sabe qual é o orçamento mensal de uma casa de cultura, pô, de um bairro gigante, populoso? R$20 mil por mês. O que você vai fazer, cara, com R$20 mil por mês de produzir projeto? Então, assim, eu acho que fortalecer as casas de cultura, botar orçamento. Quando a gente fala fortalecer, tem que ir direto e reto. Assim, botar dinheiro. Não dá para ficar também, eu vou reinventar a roda toda hora, vou tirar uma coisa mirabolante da cartola. Não. Pô, vai é um programa bom. A lei de fomento à periferia é uma iniciativa boa. Só que também está indo pouco recurso. Então precisa fortalecer mais o orçamento da cultura. A nossa proposta é chegar a 3% durante o nosso governo, 3% do total do orçamento, e com foco na cultura periférica. E hoje em dia tem quantos por cento? Só pra gente ter uma... Hoje eu acho que é um pouquinho mais de 1%, se eu não me engano. O orçamento é de 70 bilhões de reais e o orçamento da cultura, se eu não me engano, esse ano estava em 800 milhões. Ou seja, um pouquinho mais de 1%. Mas é muito pouco. Uma coisa que eu acredito muito, como professor, inclusive, é integrar a cultura com a educação. Eu ia falar isso. É o principal pilar da educação, um dos, né? Uma vez, isso até aprendi na sala de aula. Sabe, eu dava aula de filosofia numa escola estadual em Embu das Artes, na região metropolitana. Aí, porra, qual que é o meu objetivo como professor? Claro, além de passar o conteúdo, o currículo, era tentar despertar na meninada um pensamento crítico. Fazer as pessoas pensarem. Não pode ser aquela maquininha, o currículo na lousa, ninguém aguenta. Acho que os jovens muitas vezes não gostam da escola porque a escola não é atraente. Entendeu? Então eu ficava tentando muito isso, foi o ano inteiro. E, pô, você tinha resultado, mas é aquela coisa, já tem meio que um bloqueio, sabe, para ouvir na sala de aula e tal. Aí um dia foi uma poeta de slam e um cara do rap para fazer uma apresentação, juntou várias salas e tal. Depois que terminou, teve um debate. Eu falei, puta, assim, o que eu não consegui em 6 meses, eles conseguiram em 1 hora. Sim. Entendeu? A cultura na educação tem um baita papel. Então, se você estimular projetos que levem a cultura, integrem a cultura com a educação, isso vai, inclusive, melhorar o ambiente da escola, vai tornar o ambiente da escola mais atraente, mais agregador. Vai cair esse conflito. Parece que, às vezes, professor-aluno é uma relação tensa, de conflito toda hora. Então, nesse sentido, minhas prioridades vai estar em fortalecer projetos como esse. Aqui na próxima é o Thiago. Ele fala que ele é motoboy em São Paulo, legalizado. E ele te pergunta o que você pensa sobre a profissão e o que pretende fazer para fazer valer a lei do moto frete na cidade. Nessa pandemia, muitos aplicativos pagando valor baixo para entregadores despreparados. Boa. Thiago, abraço para você. Pessoal, Julia, um dia eu dei uma entrevista no começo da campanha e eu falei, nós vamos regulamentar os aplicativos. Aí começou uma gritaria. E o iFood vai embora, Uber vai embora de São Paulo. Então, primeiro, eu não sou contra que a Uber esteja em São Paulo, que o iFood esteja em São Paulo, que o 99 esteja em São Paulo. É até um facilitador. Eu, quando estou em casa à noite e tal, eu peço um negocinho no aplicativo de comida. Eles podem estar na cidade, facilitam a vida das pessoas. O que eles não podem é explorar de uma maneira desenfreada e desumana a nossa juventude. Ficar um motoboy 12 horas em cima de uma moto, sem ter tempo de comer, sem ter lugar de parada, podendo sofrer um bloqueio arbitrário a qualquer momento. Né? Essa coisa dos bloqueios, cara, fiz uma roda de conversa com motoristas de aplicativo e entregadores. E assim, eles falaram que, você não, na hora ali, você não atendeu de alguns dos aplicativos, você não atendeu aquela corrida, né? Às vezes o aplicativo fica 2 dias sem te chamar nenhuma corrida por causa disso, como uma punição. Tem vezes que gente que sofreu bloqueio e até banimento, sem nenhuma justificativa, até hoje não conseguiu entender por que perdeu o trabalho. E mesmo aquelas pessoas que estão loucamente trabalhando, no fim do mês, às vezes tira o dinheiro que não dá para pagar as contas. Então, os aplicativos em várias cidades do mundo estão sendo regulamentados. Toda empresa, todo comércio tem uma regra, tem uma regulamentação. Os aplicativos também têm que ter. O que eu defendo? Sim, tem que colocar um teto para a taxa que os aplicativos cobram. Você pega
O Rappi, o iFood, os aplicativos de comida, eles não têm uma moto. Eles não pagam, em tese, um salário de um motoqueiro. Se furar o pneu, o problema é dele. Se o motoqueiro se acidenta, fica um mês no hospital, a família vai passar fome, não tem um auxílio. Né? Então, assim, não tem justificativa que tenha um ganho de 15%, 20% por viagem só porque você disponibilizou uma tecnologia de aplicativo. Eles têm, claro, são empresas, nós estamos numa sociedade capitalista, eles podem levar o lucro dele. Só que não pode ser um negócio selvagem. Tem que botar regra nisso. Tem que botar um teto, ter um fundo, que a gente está chamando um fundo de assistência e seguridade, para se um motoqueiro, o mesmo vale para um motorista de aplicativo de Uber e tal, se acidentar, ter um apoio, como tem o auxílio doença na Previdência. Ou seja, você ter algumas regras que as empresas possam ganhar o seu, mas que os trabalhadores não sejam super explorados de forma desumana. Justo, né? É isso. Exatamente. Eu amei esse nome, mas beleza. Afundadores de startup. Boulos, acho a ideia da renda solidária genial, mas como vai ser financiado? No governo da Erundina teve o projeto do Passe Livre, mas acabou sofrendo derrotas na Câmara. Acho que o renda solidária é mais ousado, mas também mais complexo. Como tornar isso realidade? Quando eu decidi ser candidato a prefeito, eu juntei um grupo de economistas. Falei, vamos estudar o orçamento da cidade. Não vou ficar falando falcatrua aqui. Vamos levantar direitinho, pensar número. E o que eu quero como prioridade é isso. Porque eu acho que isso vai ser a prioridade da cidade no momento de pós-pandemia. Então, a gente levantou o seguinte, como que vai ser o programa? Vai atender pessoas que estão em alta vulnerabilidade. Gente que está desempregada, fazendo bico, uma situação muito precária. E nós vamos definir isso a partir da renda. Né? Da renda. Famílias que ganham até meio salário mínimo e tal, que é muita gente em São Paulo, é mais ou menos 1 milhão de famílias, 960 mil. Nós vamos atender essa 1 milhão de famílias, que dá quase 3 milhões de pessoas, com um valor que vai variar de R$200 a R$400 por mês. Esse valor vai depender da renda da pessoa. Se a pessoa está ganhando um pouquinho mais, ou se ela tem menos gente na família, ela vai estar no valor mais baixo. Se ela tem um monte de gente na família e tal, mãe solo a gente quer priorizar. Vai ser proporcional. Vai ser proporcional. Tá bem levantadinho lá, a gente tem o desenho do programa. O custo disso vai ser mais ou menos 3 bilhões e 100 milhões por ano. Eu poderia dizer aqui vários lugares de onde nós vamos tirar isso, porque dá para tirar muito mais até. Né? Mas aí nós vamos fazer isso e nós vamos fazer outras políticas sociais. Mas só para citar esse. São Paulo tem um orçamento de 70 bilhões por ano. 70. Nós estamos falando de algo que vai comprometer menos de 5% do orçamento da cidade. Hoje, esse orçamento está indo para coisa, para reformar o Anhangabaú daquele jeito. Não sei se vocês viram aquela foto lá. Né? Para quebrar calçada em véspera de eleição. Às vezes, calçada boa os caras estão quebrando, né? e botando outra em cima. E eu acredito muito que se tiver, tiver essa decisão, e eu tenho, e a Erundina teve lá atrás, vamos combater os esquemas. Nós vamos meter uma lupa em cima dos contratos da máfia de transporte. Nós vamos meter uma lupa em cima dos contratos de varrição de empresa de coleta do lixo. Nós vamos meter uma lupa em cima dos contratos de empreiteira, em cima do quanto a especulação imobiliária ganha, o quanto o banco sonega ISS. E só aí você quer colocar para o lugar certo, né? Só nisso, você já bancava o renda solidária até o fim da vida. Entendi. Agora, tem outras formas. Né? Hoje, ó que loucura, cara. Nós estamos no meio de uma pandemia. Júlia, São Paulo é a terceira cidade do mundo onde morreu mais gente por Covid. E nós estamos com 17 bilhões de reais parado. Parado no caixa. 17 bi é muito dinheiro. E tá lá. A prefeitura não está usando. Faltando médico, faltando respirador, faltando um monte de coisa. Eu te falei para você, vai custar 3 bilhões e 100 por ano a renda solidária. Com 17 bi, dá para garantir 5 anos e meio de renda solidária. Sim. Só com o que tem parado no caixa. Sem falar do enfrentamento de esquema, né? Sem falar de você inverter a prioridade, tirar dinheiro do orçamento que está indo para coisas secundárias e colocar para prioritárias. Então, quando tem essa postura, dá para fazer muita coisa. E a gente pegou algumas perguntas, mas tinham várias, e a galera levantou pontos muito importantes. E quem curte o nosso canal, a galera jovem da nossa cidade, que também não viu a gestão da Erundina e tudo mais. Mas a pergunta é como que você pretende fazer com que esses jovens tenham diálogo com a prefeitura na tua gestão? Essa parte do diálogo, ela é fundamental, né?
Porque, porra, uma cidade de 12 milhões de habitantes. Primeiro, um prefeito não tem como saber tudo o que está acontecendo na cidade. Por mais bem intencionado que ele seja, por melhor que ele seja, ele vai ficar lá no gabinete no Anhangabaú. Ele vai saber o que está acontecendo no fundão do Capão, no fundão do Piraporinha, lá no Itaim Paulista, na Brasilândia. Nem como. Então, a gente pensou duas coisas, duas iniciativas para fortalecer esse diálogo com a sociedade, com a juventude, com todo mundo. Uma é você, nas subprefeituras, fazer um processo de participação sobre o próprio orçamento, que é o orçamento participativo. As subprefeituras é uma experiência muito legal. Porque, assim, é esse reconhecimento de que não dá para governar sozinho lá numa prefeitura central. É você levar o poder para as regiões, para os bairros. Só que hoje, quem conhece, a subprefeitura em São Paulo virou esquema de vereador. Certo? Ele se loteia para um vereador, ele comanda aquela subprefeitura, ele vota com o prefeito na Câmara, virou meio que um toma lá da cá. Então, tem que desaparelhar a subprefeitura, fazer dela um espaço de poder real. E aí, por exemplo, vamos chegar num... qual é... A Secretaria da Juventude tem 20 milhões aqui para gastar nessa região, sei lá do Grajaú, né, que é o bairro mais populoso de São Paulo. Então, quem que vai definir se esses 20 milhões vai para uma casa de cultura, se esses 20 milhões vai para um espaço de lazer, se esses 20 milhões vai para fomentar projetos na região? Quem tem que definir são os jovens da região. Então, o orçamento participativo é justamente juntar os maiores interessados na política pública e dar o espaço para que tenham voz. Porque eles sabem mais que ninguém o que é o mais interessante dentro daquele espaço. Eu não estou lá no Grajaú. Se eu for prefeito, não vou estar lá todo dia. Quem está lá todo dia tem mais autoridade para definir isso. E a outra coisa que a gente definiu é ser mais ousada, que a gente chama de prefeitura itinerante. Que é o seguinte, eu não vou ficar fechado num prédio, sabe? Aliás, um prédio feio pra caramba, aquele prédio da prefeitura lá no Viaduto do Chá. Ficar fechado num gabinete lá, com tapete, cafezinho, não sei o quê, com ar-condicionado. Não é, pra mim não dá. Eu quero, claro, você vai ter que, se é prefeito, você vai ter que estar lá, pelo menos 2 dias na semana, despachando. Assinando papel, assinando documento, recebendo secretário, não sei o quê. Mas eu quero passar a maior parte do meu tempo nas regiões da cidade, governando através das subprefeituras, indo lá despachar, indo no bairro, ver o problema, fiscalizar para ver se o negócio está acontecendo. A Irondina até brincou, uma vez a gente estava no evento, ela falou, o Boulos vai ficar lá governando e eu vou ficar andando pela cidade, porque eu sou vice e tal, então eu vou ficar. Eu falei, não, eu vou dar a cidade com você também, então você fica lá e eu vou pela cidade. Talvez vocês passem mais tempo no trânsito, mas dá para dar 2 lá. Mas se a gente conseguir fazer uns bons corredores de ônibus na cidade, melhora um pouquinho, até o fim do mandato. Que bom. Agora, fazer uma pergunta que eu sempre quis perguntar pra você. Tem aquele café com bolo e tudo mais, mas eu queria te perguntar, você tomaria um bolos com chevette? Bolos com chevette? Essa eu não entendi. Quando o cara começa a ficar tiozinho, não entende as Dica de ouro. É um drink, hein? Você pega corote, sabe o que é corote? Sei. Aquele corote clássico. Mid de baunilha, que é um suco de pozinho de baunilha, o único que tem é o mid. Gelo de coco, aí você agita tudo. Fica bom. Olha, fica bom o gosto. Agora, pro seu fígado, eu não sei muito bem. Realmente, ter esse limitador. Não, eu vou... Bom, agora que sugeriu no ar, todo mundo ouvindo, eu vou ter que tomar o bolos com chevette, não tem nem como, né? Agora, você é um candidato de esquerda que, tipo assim, tá num crescimento muito a mais, assim. Então, se você for no segundo turno, talvez você pegue um chevette e agite uma revoada. Puta, de novo. Eu não sou tão velho assim, gente. Eu tenho 38 anos de idade. Agora o cara fica só bitolado ali, movimento social, não sei o quê, política, e acaba não sabendo. Revoada é tipo assim, você agitar uma social com seus amigos, entendeu? Se você aluga, se estiver bem, aluga uma casinha com piscina, chama a galera, pega um chevette, uma musiquinha, entendeu? Entendi. E reúne todo mundo pra comemorar. A revoada eu vou ter que esperar o fim da pandemia, mas o chevette, passando a eleição, vamos ver. Agora, falando em evento, em lazer, mas de forma séria, a gente sabe que de Guaianazes a Brasilândia as ruas não são como a Disneylândia, como o Racionais já falou.
E então é tipo muita violência, principalmente policial. Muita coisa nos bares da Quebrada tem piorado, mesmo depois da Corregedoria da PM ter arquivado o caso de Paraisópolis. Então a gente queria muito saber como que você vê a situação dos bares da Quebrada, que é tipo a principal forma de lazer da galera. Júlia, esse debate já surgiu várias vezes, né? Dos bailes, dos pancadões e tal. Assim, eu vejo, primeiro, muito preconceito, né? Uma forma de lidar que as pessoas que começam a atacar, né? Não, tem que acabar, tem que dar porrada, tem que jogar bomba, talvez nem parem para pensar quais são os espaços de lazer e de diversão que a juventude da periferia tem. É claro, os bailes têm que ser organizados. Eu digo organizados pelo seguinte, porque também nós temos que ver o lado do pai de família, da mãe de família, né? Aqui eu vou advogar pelos tiozinhos, né? Que eu já demonstro, que é uma coisa também de estar lá na porta dele. Então, tem que acontecer. Eu acho que temos que enfrentar esse preconceito, só que tem que definir onde, quando, como. A prefeitura tem o papel de ajudar a construir essas regras, mas não tem que fazer isso também de cima para baixo. Tem que mediar todas as relações com segurança. Mediar as relações com a comunidade, com a juventude que está promovendo, né, para que também seja seguro e a partir com diálogo sempre, sabe? Ouvindo qual é a demanda e, ao mesmo tempo, a prefeitura também tem a responsabilidade de construir mais espaços de lazer, né, e mais espaços de expressão da cultura da juventude. Então, acho que são esses dois casos. O que aconteceu em Paraisópolis, cara, aquilo ali, você olha aqueles vídeos... Assim, é um negócio que não podia existir, né? Assim, e a gente sabe que não é só em Paraisópolis, não foi um caso isolado, não foi a primeira vez. Eu morei 10 anos no Taboão da Serra, no Pirajussara. Ah, eu moro lá. Você mora onde? Eu moro no centro mesmo, perto No centro, do tá bom. Maria Rosa. Eu morava ali no Sítio das Madres, ali no Pirajussara, perto Massa. do Jardim Trianone. Uhum. E tinha um pancadão naquela Avenida Fernando Fernandes embaixo, Sim. né? Todo sábado à noite. E eu, às vezes, estava indo para casa... Assim, cara, às vezes a polícia chegava, não tinha nem diálogo, de falar, vamos baixar o som. Não, era bomba, porrada em cima da meninada. Então, assim, isso não pode acontecer. Num governo meu, na cidade de São Paulo, nós não vamos permitir que seja desse jeito. Nós vamos organizar, vamos ouvir todo mundo na cidade, né, para que seja com diálogo, construir mais espaços de lazer, mas assim, você não vai tratar a expressão da juventude com violência, isso não pode. Boa. Revoada com segurança. É isso aí. A gente sabe que você tem muita história com o MTST, o Movimento de Moradia. Queria pedir para você dar uma dica para nossa tropa. Como ocupar o coração da amada de forma legítima? Puta, se a Natália estiver vendo isso, eu vou apanhar quando eu chego em casa à noite. É pro bem maior. Então, assim, antes de tudo, isso eu fui aprendendo, porque a gente vive numa sociedade machista, né? Uhum. Bom, vocês sabem isso porque vivem na pele, assim. E às vezes a pessoa tem uma ideia, o jovem, né, homem, tem uma ideia de que ele se impondo, certo? Ele vai ser o cara, ele vai chegar lá, pau, não sei o quê, é quem arrebenta, é quem faz e acontece... E acha que aí ele vai ocupar todos os corações. O que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, vivenciando, vindo aqui, cara, e sem machismo. Esse é o primeiro passo. É escutando, é respeitando, enfim. Aprendendo. É aprendendo, é tendo o ouvido aberto, né, para aprender a vivência das mulheres, a realidade das mulheres. É compartilhando o conhecimento, compartilhando tarefas, né? Tarefas domésticas, tarefas da vida, compartilhando responsabilidades. Porque, assim, uma coisa é você apaixonar um coração, outra coisa é você ocupar um coração. Ocupar e não pode ter reintegração de posse depois, entendeu? Tem que ser aquela ocupação que vai ter uso capião, que vai ser, entendeu? Posse, depois documento, regularização fundiária. Tem que ser desse jeito. Para ocupar um coração desse jeito, né, tem que repensar muitas das posturas que os homens são acostumados a ter na nossa sociedade. Boa. Agora a gente vai te lançar um desafio. A gente sabe que muitos concorrentes não perdem a oportunidade de tentar ganhar um clout em cima de você. O que é um clout? É uma influência, uma moral, tudo isso mais. É verdade. E agora não vai ter mais debate, certo?
Então, você vai ter uns 30 segundos para fazer uma diss para eles. Uma diss é no rap uma música criada para insultar não tanto, mas tipo assim, para provocar uma pessoa, provocar uma pessoa que provar que você é melhor ali. Mas eu tenho que rimar? Só que aí tipo assim, não rima, a gente pensa em tudo, hein? A gente pensa em tudo e vai te dar uma coisa pra te ajudar, às vezes te inspirar nessa relação. Então a gente fez um presente pra você, hein? Um presente pra você. Esse bonezinho. Vê aí. Ficou bom? Deixa eu ver. Ficou bravo? Ficou bravo. Mas chica. Gostei. Eu tenho 30 segundos. Pode ser 30. E aí você vai fazer uma pequena rima pra provocar eles que agora não tem mais debate. Então essa é a sua vez de fazer isso. Você quer uma ajuda, um beatbox? Acho que eu não vou pensar isso. Dá um beatbox aí pra mim. Ai, meu Deus. Tá bom, vai. O russomano Bruno Covas não querem debater, estão com medo de perder. Não, vai, Mano, eu como rapper, né, vou ser um excelente prefeito de São Paulo. Confesso pra vocês. Isso é que eu me comprometo com vocês. E eu, como beatboxer, sou uma ótima entrevistadora também. Ficou aqui no tudo. Agora a gente vai fazer um outro desafio. A gente selecionou várias frases. E aí o Boulos vai ter... E você também, em casa, hein? Vai ter que adivinhar se é frase de rapper ou de pensador de esquerda. Vamos lá. Primeiro. Um cego leva uma leva a um passo do precipício. Eu acho que é de rapper. Acertou. É do Brau, é de do quem? Brau. É do Brau? É do Brau. Se alguém botar a mão em você, faça com que ele não ponha as mãos em ninguém de novo. Acho que esse é de um pensador de esquerda. Ah, cara, mentira. Não acertar de novo. Que saco. Malcolm X. A polícia é simplesmente os inimigos contratados para atacar a própria população. Rapper. Errou. É do James Baldwin. O Vale da Sombra da Morte é tipo o caminho do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Pensador de esquerda. Não, de rapper. É da Tracy. De quem que é? Da Tracy. Da Tasha Tracy. Elas são bravas. Disseram que o trabalho faz enobrecer, trabalho mais que o meu patrão e nem sou sócio. Rapper. Boa. 2G. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Ah, esse é de pensador de esquerda, Karl Marx. Aí, foi fácil pra você. Foi fácil. Quando negam a um homem o direito de viver do jeito que ele acredita, ele não tem escolha se não virar um fora da lei. Rapper. Nelson Mandela. Podia ser um rap. Podia ser muito rap. E todo o povo ajoelhado ante o púlpito ora a Deus, pede luz para o facínora encarnado na figura do Publicola. Rapper. Aí, acertou. Mas foi difícil, né? Foi. Me afirma. Pense no peso que é fazer alguém pensar no mundo onde botam um preço na cabeça de quem pensa. Pensador de esquerda. Não, BK. Quem não se mexe não descobre que está acorrentado. Pensador de esquerda. Rosa Luxemburgo. Boa. Deixa eu ver aqui. Toda sociedade tem os criminosos que merece. Rapper. Não, é pensador. Emma Goldman. Outra. O círculo vicioso da pobreza, polícia, tribunal e prisão é uma parte integral do gueto. Rapper. Angela Davis. Puta Essa eu não sei, acho que foi você que escreveu, vamos ver. Eu sou comunista e curto carros. Puta. Ah.
Não fui eu que escrevi. Mas é rapper. Dou L. Boa. Vocês pagaram um drone, vocês são ricos e f***se. Seus pais são ricos e f***se. Pensador de esquerda. Sim, tá certo. Perfeito. A fé não vale de nada pra mente preguiçosa. Pensador de esquerda. Não, rapper. Felipe Ret. Ai. Não sei quanto foi o placar, mas aí você foi bem. Se fosse múltiplo, acho que ficava nota vermelha, bicho. Múltipla escolha. É que você tem o pensamento de professor também, né? Às vezes, pode ser, talvez. Mas arrasou demais, ok? É nóis. Agora, pra fechar nosso vídeo, 2 perguntinhas pra resumir toda a ideia. É mais fácil imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo? O fim do capitalismo. Mesmo com a pandemia e o fim do mundo? Não, porque eu acho que a pandemia abriu o olho para muitas coisas. Pode querer. Eu posso falar um pouco ou já é aquele negócio de papo? Pode falar. Assim, você pegava um ano atrás, quem que... A gente ficava falando do SUS, saúde pública, só faltava ser apedrejado na rua, né? O voucher, tem que privatizar tudo, era esse o papo. Hoje, profissional de saúde virou herói, o SUS, até os caras lá do Bolsonaro com o jalequinho do SUS, com máscarazinha do SUS. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe um debate sobre a importância de pensar saúde como um direito e não como um privilégio, como uma mercadoria. Quem ia imaginar que a gente ia poder estar discutindo renda básica? Que até um cara igual o Russomano ia ter que defender um auxílio. Que um governo como o do Bolsonaro, mesmo contra a vontade, ia ter que fazer um auxílio emergencial. Então, teve um monte de debate que estava represado na sociedade, que a pandemia abriu, assim, a solidariedade. Porra, o que a gente teve de iniciativa de solidariedade nesses últimos 6 meses, talvez a gente teve mais do que nos últimos 60 anos, né, de gente. Então, acho que surgiu um espaço, sabe? Surgiu uma avenida para a gente repensar valores. Toda crise, toda grande crise na história traz isso. Assim, a sociedade começa a repensar quais caminhos que trouxe a gente até aqui, o que precisa mudar. Eu posso ser meio otimista, pode ser... A Irondina disse outro dia pra mim, eu falei isso pra ela, puta, eu acho que eu tô sendo muito otimista. Ela falou, tá bom, o pessimismo é contra-revolucionário. Eu acho que é bem por aí, porque assim, a gente tem que esperançar, a gente tem que ter essa visão do que a gente acredita e caminhar para isso. Eu acredito que é possível ter outras relações entre as pessoas que não sejam baseadas no mercado, que não sejam baseadas no lucro, que não sejam baseadas no consumismo, no individualismo. E eu acho que talvez um aprendizado que a pandemia trouxe para a sociedade é ter mais gente acreditando nisso também. E qual que é a fórmula mágica da paz? Não tem, né? Eu acho que tem já que nós estamos aqui, um verso do Mano Brown, que é: Zona Sul é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. Sim. Como é que você vai falar em paz? Pomba branca, como uma palavra de ordem, só isso, quando as pessoas estão sendo violentadas todos os dias, quando a vida das pessoas é sofrimento, é humilhação, é invisibilidade de uma parte importante da sociedade. Acho que a paz, para que ela seja uma paz verdadeira, para que ela não seja uma paz só de marketing, de imagem, a paz tem que começar enfrentando o abismo social que a gente vive, né? Enfrentando essa máquina de moer gente, que é o nosso sistema, de destruir as pessoas, de destruir as pessoas por dentro. Porque o que é pior do sistema, além da miséria que ele produz, é a destruição de almas que o sistema produz, sabe? Nós estamos perdendo gente, nós estamos perdendo uma geração, não é nem só do ponto de vista dos valores, é para depressão. A gente
ver gente sem alternativa, desamparada, ferida. Sabe que é uma vida toda? Gente falou, seu lugar não é aqui, o seu lugar é o elevador de serviço, o seu lugar é a porta dos fundos, o seu lugar, você não é ninguém, você não é nada. O que eu já ouvi em ocupação, uma das coisas que mais me tocou na minha vida, nas ocupações do MTST, sobretudo com mulheres, foi escutar as pessoas e ver a bagagem de humilhação que as pessoas carregam, de violência. Paz, de verdade, é você começar a escutar essas pessoas, a mudar a realidade dessas pessoas, a dar oportunidade para as pessoas, a tirar as pessoas da invisibilidade. Essa paz não tem fórmula mágica, né? Essa paz é uma luta constante e é a gente seguindo coletiva, muito coletiva. Não tem salvador da pátria também. É a gente acreditar nos nossos valores, levantar nossa bandeira, enfrentar, nadar contra a corrente muitas vezes, ter que ouvir xingo muitas vezes, mas saber que está no lado certo da história. Isso é o que me faz todo dia à noite dormir tranquilo. Massa. Queria te agradecer pelo papo. Muito obrigada até pelas rimas e espero que você goste de Chevette. Agradecer você também que ficou até o final, espero que tenham captado o papo, que tenha gostado também de tudo isso. Dá aquele like, se inscreve no canal, comenta aquilo que a gente combinou no início, as perguntas que vocês acharam que faltou. É da hora a gente criar um debate também sobre por aí nas nossas redes. Segue nós e tamo junto. Obrigada, Boulos. Valeu, Julia. Até a próxima, galera. Valeu, gente.